este ano pensando exatamente sobre a questão da fé e fazer com que o início do ano, ou seja, projetássemos 2025, não que ele seja maravilhoso, não que ele seja sem problemas, porque isso não vai acontecer. Quem prometer isso para você está mentindo para você, porque em todo momento, seja cristão ou não, nós vamos ter problemas. O fato é que nós somos pecadores, somos seres humanos limitados, e os problemas, as situações adversas, elas vão acontecer, elas vão surgir. O problema não é quando elas surgem, o problema não é que as dificuldades apareçam ou não, a questão é como nós vamos passar por esses momentos, quando elas surgirem, quando elas aparecerem. Por isso nós sugerimos esse tema, essa ideia, para que nós pudéssemos pensar na vida de fé, que passássemos esse ano, ou pelo menos começássemos o ano pensando nisso, pensando sobre este fator tão relevante, esta palavra tão pequena, mas tão importante para a vida do cristão. Sem fé, nós não oramos. Sem fé, nós não lemos a palavra. Sem fé, nós não queremos nem chegar à igreja. Sem fé, nós não oramos e não lemos a palavra. E o culto se torna algo tão sem graça, tão sem sentido, que nós ficamos nos questionando: será que vale a pena sair da minha casa e ir até lá para ouvir, cantar uns louvores, daqui a pouco retornar? Porque nós, muitas vezes, isso pode acontecer porque falta-nos fé para mantermos uma vida de oração, para mantermos uma vida de leitura da palavra, para mantermos uma comunhão com Deus. E dessa forma, a vida cristã, ela só vai a ladeira abaixo. O autor de Hebreus, então, nos traz esse capítulo tão importante para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã, para o desenvolvimento da vida cristã. E não somente ele fala sobre a fé, como já temos comentado aqui, mas ele também exemplifica a fé. Ele dá exemplos práticos de fé. Já falamos sobre Abel, já falamos sobre Enoque, falamos sobre Noé. E a tentativa, o desafio aqui é de nós olharmos para a vida e para os exemplos dessas pessoas, desses irmãos, e aplicarmos os mesmos princípios que eles aplicaram na sua vida para nós nos dias de hoje. Porque não nos enganemos, o fato de Abel e Caim serem um dos primeiros humanos da terra não significa que eles não tiveram problemas, tanto tiveram que Caim matou Abel. Dessa forma, a fé ela é tão relevante naqueles tempos, nos tempos antigos, quanto nos dias de hoje. A grande questão é: nós estamos vivendo a fé? Apenas fazendo uma pequena retrospectiva, nós falamos sobre Abel, morto por Caim, morto por seu irmão. E por que ele foi morto? Porque Abel manteve a sua fé. Abel foi morto porque ele ofereceu ao Senhor o melhor daquilo que ele produzia. Abel era criador de ovelhas, e ele foi morto porque Deus aceitou a sua oferta e não aceitou a de Caim. Dessa forma, fica-nos aqui o exemplo deste homem que perdeu a sua vida, que preferiu, vamos dizer assim, perder a sua própria vida a deixar de cumprir aquilo que Deus tinha estabelecido. Como é que o senhor sabe disso? Eu não sei. Mas o fato é que o ato de Deus ter aceitado a oferta de Abel e não a de Caim, isto enfureceu Caim. Trouxe, e não se engane, porque nós lemos lá no texto de Gênesis, né, que Deus não aceitou a oferta de Caim. Aí depois Deus vai até Caim e diz: olha, o mal está à porta, o pecado já está à porta, quanto a ti, cumpre o pecado. Perceba que Deus não fala nada para Caim do fato de ele matar o seu irmão. É claro que Caim estava triste, ele estava talvez melancólico, ele estava talvez chateado pelo fato de Deus não ter recebido a sua oferta. E qual era o critério para Deus receber ou não a oferta? Se
nós fizermos um recorte do texto de Gênesis, qual foi o critério que Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim? É que Abel ofereceu o melhor que ele tinha, o melhor daquilo que ele tinha produzido. Caim não. Apesar de Caim ter oferecido frutos e legumes, o fator ali que determinou que Deus recebeu a oferta de Abel e não a de Caim é que Caim não ofertou o que era melhor daquilo que ele produziu. E entre irmãos, na própria casa, eu posso imaginar que conversas tiveram. Aqueles irmãos que outrora jogavam bola juntos, aqueles irmãos que outrora jogavam videogame, Valorant, jogavam FIFA juntos. Agora, porque Deus recebeu a oferta de um e não a do outro, aquele que foi excluído da aceitação de Deus ficou com inveja do irmão. Mas Abel não se permitiu dissuadir da sua posição. Porque é claro que teve conversa antes. É claro que Caim conversou com Abel na sua casa. Mas Caim disse, Abel disse, não, eu vou fazer como Deus determinou que deve ser feito. É por isso que ele está aqui entre os heróis da fé. Não é porque ele teve uma ação que recebeu dele naquele momento, naquele episódio pontual. Não, teve conversas antes. Eu posso imaginar isso. A palavra nos permite isso. E naqueles momentos de indecisão, muitas vezes até de atrito entre irmãos, ele permaneceu na sua posição em obedecer ao Senhor, observando o critério que Deus estabeleceu para a oferta que ele recebeu. Da mesma forma, Enoque manifestou fé de tal forma, nós vimos a fé de Enoque, como é que ele manifestou no texto de Judas, nós vamos ver ali, que ele pregava contra aqueles que estavam ao seu redor. Mas a palavra de Deus lá em Gênesis vai dizer que Enoque viveu de tal forma, ele andava com Deus, que ele foi arrebatado da terra. Enoque não experimentou a morte, porque Deus o trasladara, Deus tirou ele da terra. Assim como Cristo virá, se Cristo vier agora aqui, e nós todos seremos arrebatados juntamente com ele nos ares. Dessa forma, Enoque também foi arrebatado. O nosso desafio naquele momento foi o seguinte: viver pela fé é uma vida de tal forma que nós seremos arrebatados dessa terra. O Senhor está falando do arrebatamento de quando Cristo voltar? Não. Viver pela fé é viver de tal forma que as coisas deste mundo já não te dizem mais respeito. Você não se preocupa, ou seja, você é arrebatado. Você vive como eu posso dizer, num outro status. Lembra quando Paulo vai falar aos Filipenses? Porque Deus nos fez assentar nos lugares celestiais. Mas como que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais se nós estamos aqui na terra? Porque espiritualmente Ele já nos vê lá. E nós precisamos entender que nós já estamos sentados. A igreja já está em Cristo Jesus, assentada lá. O que nós estamos fazendo aqui é só uma questão de tempo. Portanto, essas questões que se passam na nossa vida, questão de saúde, questão financeira, questões interpessoais, essas coisas são coisas de pouca monta, que não podem deixar nos levar a perder a nossa fé, ou seja, perder o nosso ímpeto de servir ao Senhor. Precisamos continuar servindo, mas para isso é necessário que nós sejamos desarraigados deste mundo e vivamos num outro patamar da vida espiritual, olhando para Cristo. Falamos também sobre Noé. Viver pela fé não é tão fácil quanto parece. No versículo 7 de Hebreus 11, vai dizer que Noé, devidamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viu, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo. Eu quis salientar essa expressão na semana passada. A vida de Noé. Imagine um homem nos tempos antigos. Hoje nós temos serra elétrica, nós temos, enfim, um monte de ferramentas que podem facilitar esse trabalho. Mas naquele tempo ele não tinha. Noé viveu 120 anos construindo aquela arca. Construiu uma arca se preparando para a chuva. Nunca havia chovido. Nunca
olhando aquele homem, preparando uma arca para a chuva, quando nunca tinha chuva. Imagine a vergonha daquele homem. Imagine também os seus familiares, porque Noé tinha tios, irmãos, primos. Quantas dessas pessoas e familiares de Noé não estavam para com isso? Que chuva, não chove, nunca choveu. Para com isso, você está ficando louco. Ô mulher, esposa de Noé, fala para ele parar com esse negócio aí. Lembra da esposa de Ló? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Noé permaneceu firme. E a nossa posição pela fé nem sempre vai gerar curtidas no Instagram, nem sempre vai gerar aplausos, nem sempre vão dar resultados positivos como nós esperamos. Porque o que Noé fez não salvou, condenou. É gostoso quando eu falo que eu penso que eu vou viver pela fé, e muitas pessoas vão se converter por causa do meu testemunho, por causa da minha pregação, por causa da minha influência. Agora, se Deus chamar você para viver pela fé, para que através do seu testemunho, aquelas pessoas que estão vendo você, estão ouvindo de Cristo através de você, sejam condenadas e não salvas. Porque esse é o favor. Se eu falar de Cristo para você nesta noite, e você rejeitar a Cristo, a culpa não é minha. Eu estou apenas falando para você a verdade da salvação. Eu estou anunciando a você o Evangelho que o Senhor me incumbiu, e incumbiu cada crente que está aqui de falar desse Evangelho. Mas se você rejeitar, esta minha mensagem, esta minha palavra, está servindo para condená-los. Porque aquele dia que você chegar diante de Deus, Deus vai dizer assim: mas você ouviu aquilo, você ouviu aquela mensagem. Eu mandei o meu servo, a minha serva, falar para você. Você fechou os seus olhos e os seus ouvidos e você não quis saber. Você fechou a porta do seu coração, fechou a porta da sua casa e você não quis ouvir. A sua atitude de fé estará condenando aquela pessoa. É difícil isso, nós não queremos ouvir. Mas pode ser assim. Pode ser assim. Mas nós seguimos. Em Hebreus 11, a partir do versículo 8, eu vou ler o texto aqui até o versículo 16. Do verso 8 ao verso 16, e diz assim, Hebreus 11, do verso 8 ao 16: Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber ao dia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um aliás já amortecido saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Mas eu quero voltar, eu quero ler o versículo 16 novamente. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Vamos orar. Nosso Deus Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela vida destes homens, apesar de seus erros, mas têm demonstrado, deixado para nós, Deus, um exemplo verdadeiro de fé. Abraão, Isaque, Jacó, Sara, são esses homens e mulheres que nós temos falado aqui nestas noites. Abençoa, Deus, para que possamos perceber os seus exemplos de fé, e assim, ó Pai, aplicar a tua palavra também em nossos corações.
Eu fico imaginando o Senhor Jesus retornando, esperando ver os seus filhos, nós, a igreja, e o que Ele vai encontrar. Eu fico imaginando Deus dizendo: lá está a minha igreja, a igreja que eu chamei para viver pela fé. Mas ao mesmo tempo Jesus está dizendo: quando o Filho do Homem voltar, achará porventura fé na terra. Irmãos, a pergunta, a linha de pensamento aqui é simples. No final do versículo 16, que nós lemos, vai dizer: Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Deus não se envergonhava de Abraão, Deus não se envergonhava de Isaac, Deus não se envergonhava de Jacó, Deus não se envergonhava de Sara. Por quê? Porque eles manifestaram fé, eles viveram. Estamos chegando nos últimos dias, eu não tenho dúvida disso. Estamos chegando nos últimos dias da vida da igreja na terra. Muitas conversas, a eleição do presidente Trump dos Estados Unidos, a volta da moralidade, a volta da direita. Eu acho que mais uma vez estão querendo colocar sobre o homem a responsabilidade da transformação do mundo, o que não vai acontecer, nós sabemos disso. O mal opera no mundo hoje. E a igreja, ela não tem a responsabilidade de transformar o mundo. Mesmo porque o Senhor Jesus Cristo previu que nos últimos tempos, a palavra do Senhor prevê que nos últimos tempos nós viveremos tempos difíceis. O amor se esfriará. A característica dos tempos finais é a apostasia, o afastamento da fé. E é por isso que Jesus vai dizer: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra. Ele está fazendo uma pergunta retórica, porque ele não sabe. É uma pergunta que cabe a nós respondermos: Senhor, eu estou vivendo na fé nesses últimos dias, nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, aonde os homens, a sociedade está buscando em alguém a solução para os seus problemas. Hoje estamos vivendo na fé em Deus. Deus olha para a sua igreja e Ele diz: ok, igreja, eu me orgulho de você, igreja. Eu me orgulho de você, Marcos. Oh, Deus está olhando para mim dizendo: eu tenho vergonha de você. Eu tenho vergonha de ser chamado de seu Deus, Marcos. Porque você disse que eu sou o teu Deus, mas você não confia em mim. Deus não se envergonhava de Abraão, Deus não se envergonhava de Isaac, de Jacó, e eram homens pecadores e falhos. Nós sabemos as falhas de Abraão, nós sabemos as falhas de Isaac, das suas mentiras, nós sabemos a falha de Jacó, o suplantador, a falha de Sara, quando ela riu, a pessoa que engravidar. Mas como é que ela pode postar entre as heroínas da fé? Isso é, na verdade, ela e Raabe, que vai aparecer mais à frente, como as mulheres heroínas da fé. O restante são os homens, mas elas estão aqui também. Mas mesmo com todas essas falhas, eles permaneceram. Mesmo com todas essas falhas, eles continuaram. Eles não titubearam com relação à fé no seu Deus. Por isso Deus nos enviou. Como está a igreja hoje? Como estamos hoje? Para que e o tema maior que nós estamos discutindo, conversando e propondo aqui é: eu decidi obedecer. Por que eu decidi obedecer? E quando você lê Hebreus 11, alguém pergunta o que é fé. Alguém vai dizer: ora, fé é a certeza de coisas que se espera, convicção de fatos que não se veem. Isso é fé? Não creio. Isso são os resultados da fé. Isso é o poder da fé. Mas fé é obediência. Quando eu creio, eu obedeço. Se eu creio no Deus e que esse Deus disse para eu fazer isso, e eu creio que esse Deus é um Deus soberano, um Deus santo,
Se eu realmente creio nisso, eu vou obedecer. Eu vou fazer o que Ele está mandando fazer. Eu não vou sugerir para Ele uma fusão entre a vontade dEle e a minha vontade. Nossa, eu vou fazer uma mescla aí do que eu quero, do que o Senhor quer. Vamos entrar num joguinho legal aí, vamos fazer um bem bolado aí fica bom para ti e bom para mim, né? Não é? Não. Eu creio no Deus soberano. Eu creio no Deus santo, Deus da Bíblia, Criador dos céus e da terra, sustentador de todas as coisas. E dessa forma, eu obedeço a Deus, como Ele fala. Eu decidi obedecer, porque fé é obediência. Eu decidi obedecer para que Deus não se envergonhe. Assim como Deus não se envergonhava de Abraão, Isaac, Jacó e Sara, eu também não quero que Deus se envergonhe. Pois eu creio em suas promessas. O que é crer nas promessas do Senhor? Crer nas promessas do Senhor é cumpri-las, obedecê-las, mesmo que você esteja vendo elas lá longe, mesmo que ela esteja aqui, não esteja aqui perto de você, para você apalpar, para você pegar, para você tocar, mas você crê nessas promessas. Você crê que aquela promessa é uma verdade, e você crê que é uma verdade porque ela está aqui. Esta é a palavra de Deus. E este Deus no qual nós cremos tem revelado a sua palavra a nós, para que nós aprendamos-la, para que nós guardemos-la em nosso coração e para que nós possamos praticá-la a cada dia. No versículo 8 do capítulo 11 que nós lemos, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que devia receber por herança e partiu, sem saber aonde ia. Isso é fé. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Se era hoje, Senhor, né? Faça o seguinte: é para eu ir para lá? Peraí, quanto tempo de viagem? Manda a localização, que eu quero saber como é que eu chego lá. Vai rolar no meu GPS, Google Maps e tal. Senhor, é longe. Esse negócio, Senhor, está certo, tá certo. Tem um carrinho especial, ar-condicionado? Se não, como é que eu vou chegar lá? Eu preciso de algumas garantias, Senhor, por favor. Eu vou pegar a minha esposa, vou pegar a minha galera aqui. Tem um sobrinho que vai comigo ali ainda, né? O Ló vai comigo ali, né? Eu inverti Ló em Jó na última conversa aqui, não vi Ló em Jó. Agora é Ló, agora é certo. Vai esse sobrinho comigo aqui, né? Que gosta muito de mim. Ele deve ser meio corintiano também, então tem que levar esse cara junto comigo aqui. De garantia, eu vou chegar lá, vou morar lá. Tem casa, alugar, 2 quartos, né? Não é assim que fazemos? Não é assim que nós estabelecemos? Claro que não é errado, né? Por exemplo, uma mudança de emprego, você estabelecer alguns critérios, só para você ter família, né? Na vida profissional não há problema nenhum nisso. Você vai mudar de uma cidade para outra, você quer saber, aquela cidade te dá condições para você trabalhar, para você fazer negócio. Nada está errado com relação a isso. Mas, irmãos, quando se trata no quesito de Deus, quando Ele está chamando você para realizar algo, para fazer algo, não precisa ser mudar de cidade. Se Deus está chamando você, não somente para evangelizar o teu vizinho. Você já se preparou para evangelizar? Não precisa atravessar a cidade, é só atravessar o muro da sua casa. O que você está fazendo para dizer: Senhor, eu quero evangelizar este meu vizinho? Talvez Deus está falando ao seu coração para você ir até lá. Eu acho que eu já falei a história de Paulo Solon, o pregador Paulo Solon, quando ele estava orando na sua casa de joelhos. Paulo Solon já faleceu. Acho que eu já contei essa história. Já é falecido. Foi o primeiro pregador que eu ouvi quando eu cheguei no Instituto Bíblico Maranata. Uma pregação muito tocante. Ele dizia ali que ele estava orando na sua casa, estava no joelho no seu quarto. Acho que ele estava sozinho na sua casa, se não me falha a memória. E na sua oração, ele entendeu que Deus falou com ele: vai até a casa do teu vizinho e prega o evangelho para ele. Ele achou que aquilo era apenas uma questão emocional, sentimental, apenas um momento, uma coisa
E ele continuou a sua oração. Daqui a pouco ele ouve um estampido. Não entendeu, mas continuou a sua oração. E logo ele terminou, mas ele percebeu um barulho, um vozerio, uma aglomeração. Quando ele viu, houve o sirene chegando na rua dele, e era exatamente na casa vizinha onde ele deveria ir. Ele entendeu na sua oração que deveria levar o Evangelho para o seu vizinho. E ele não foi, porque estava orando, fazendo coisas santas, ora, qual o problema? Aquele homem tinha acabado de tirar a sua vida. E aquele homem, o pregador Paulo Souza, fala isso com tanta apreensão, com tanto temor de ter perdido a oportunidade de evangelizar aquele homem antes que ele tirasse a sua vida. Se ele evangelizasse, com certeza ele não tiraria a sua vida. Se ele tivesse ido na casa daquele homem, ele não teria tirado a sua vida. Deus está chamando você tão somente para ir à casa do seu vizinho. Eu não estou dizendo que o seu vizinho amanhã vai se suicidar, mas um dia ele vai morrer e ele vai para o inferno, simplesmente porque eu preferi qualquer outra coisa ou qualquer outra garantia na minha vida do que simplesmente cumprir o meu propósito para o qual Deus me designou, é para falar do Evangelho a outras pessoas. Mas pastor, eu vou chegar, eu vou bater na porta do homem, ele não vai abrir. Ora por ele então, pede: Senhor, me dá a tua graça. Qual é a maneira que eu posso chegar a este meu vizinho? De que maneira, Senhor, eu posso chegar a ele? De que maneira eu posso falar a ele? Ah, vou chamar o pastor. Não é o pastor, é você que tem que ir lá. É você, é o teu vizinho, não é o pastor, é o teu vizinho. Deus colocou você ali, Deus colocou a sua casa ali, para você falar para ele. Deus está te chamando. O que temos deixado de lado para conseguirmos isso? Talvez leve 1 ano, 2 anos, até ele abrir a porta da sua casa. Irmãos, às vezes eu conto as minhas experiências. Eu não sou Abraão, não sou Isaac, não sou Abraão, mas são experiências minhas, e por isso eu tenho autoridade para falar, porque são minhas experiências, mesmo que eu esteja mentindo. Quando eu trabalhava na siderúrgica lá em São Paulo, e tinha um encarregado, e ele, eu queria muito, eu não sei, eu queria muito falar com ele sobre isso, só que ele era um homem muito ativo, muito até hiperativo, eu acho, né? Mas eu senti que eu, como jovem ali, eu queria falar de Cristo para aquele homem. Eu senti uma simpatia por ele. Eu falei, eu comecei a orar por ele. Eu falei: Senhor, me dá a tua graça para falar com você. Senhor, me dá um momento para falar de Cristo pessoal. Isso passou uns dias, não sei quanto tempo eu passei orando e clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor para que Ele me desse uma oportunidade de sentar numa hora. Teve um tempo, num daqueles turnos à noite, onde tudo parou, e quando eu vi, estava eu e ele, só nós dois, numa cabine de operação, com tudo parado, ele sentado do lado do outro. Eu falei: obrigado, Senhor. E ali eu falei de Cristo. Se ele se converteu ou não, eu não sei, assim não é comigo, com os filhos. O fato é que Deus pode fazer. Mas nós não temos que ficar aqui vivendo, esperando garantias daquilo que vamos fazer. Se eu vou falar, eu vou pagar mico, eu vou pregar o Evangelho, meu vizinho vai achar que eu sou um bobo. O que não é, pastor? O que não é? Porque não acharam de não é. Se nós queremos a garantia de que não vamos pagar mico, você não entendeu o Evangelho. Se você quer a garantia de que você não vai fazer papel de bobo em alguns momentos, você não entendeu o Evangelho. Quantas vezes nós saímos enquanto no seminário estávamos, e nós saímos naquelas ruas para evangelizar naquela cidade do Paraná. E eu cheguei numa casa um dia, numa porta, eu bati no portão ali, quando eu vi o Senhor vindo lá de dentro, mas ele vinha enfurecido, mas falava coisas terríveis contra mim e contra a minha fé, e fechou a porta na minha cara, apontou o dedo para mim e falava barbaridades para mim contra os evangelhos, e fechou a porta na minha cara. Eu falei assim: eu acho que eu não devo insistir, eu acho que ele disse não, eu acho que ele não quer ouvir o Evangelho. Fiquei com vergonha? Fiquei. É chato. Você passar por isso não é gostoso. Não foi o meu melhor dia.
mas ele foi. Não está buscando garantias. Dessa forma, o Senhor nos dá a sua garantia de que Ele está conosco. Ele está nos conduzindo. Ainda que nós não experimentemos estas verdades em mim. Abraão, Isaac, Jacó, Sara. Essas pessoas não chegaram à terra, ou chegaram, mas não conquistaram ela toda. Eles não construíram cidade, eles não viram a cidade ou aquela nação estabelecida, construída. Eles chegaram à cidade, na terra, saíram, depois retornaram, por ali ficaram, mas nunca conseguiram ver a completação do plano de Deus, ou seja, do estabelecimento da nação de Israel ali, naquele espaço. Sabe por quê? Porque pela fé eles viviam. Pela fé eles estavam caminhando dia a dia, experimentando a provisão de Deus. Dia a dia Cristo me acompanha e me chama à doce comunhão. Lembra que nós cantamos há pouco? Nós temos uma esperança. Nós temos uma esperança. E essa esperança, irmãos, é de vivermos em abundância. Lembra do texto que nós falamos no início? João 10:10. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. O que significa, irmãos, esta vida em abundância se eu não consigo experimentar esta vida em abundância? O que significa isso se eu não consigo viver isso? Porque o meu vizinho, ele é incrédulo, ele é um beberrão, ele ouve funk todo dia, até atrapalha o meu sono, mas parece que ele tem mais saúde do que eu. É assim que funciona. Como é que é essa vida em abundância? Tem um outro lado que é o idólatra. O carro dele é melhor que o meu. Como é que é esse negócio de vida em abundância? Nós não experimentamos isso, a não ser, claro, na nossa vida conosco, aqui na terra. Mas quando o Senhor fala de vida em abundância, Ele fala aqui desta terra, mas Ele fala também da vida com Deus, como nós falamos no início na liturgia. Nós não estamos simplesmente pensando nas coisas aqui, nas coisas terrenas, mas nós estamos olhando para aquilo que o Senhor Jesus Cristo já tem nos prometido, esta vida que nós temos com Ele na eternidade. Nós estamos caminhando, nós não podemos experimentar todas as coisas que Ele tem para nós, porque o nosso pecado, a nossa carne impede e nos limita de experimentarmos na totalidade todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Mas quando no céu estivermos, é para lá que nós olhamos, e é para lá que nós estamos caminhando, porque a nossa vida de fé nos faz conduzir-nos até lá, e desta forma esperamos esse dia que vamos herdar todas as coisas. Se já herdamos, na verdade, mas não conseguimos experimentar de todas elas. Por quê? Porque ainda estamos nessa terra, estamos nessa vida, mas pela fé nós estamos caminhando cada dia, esperando a consumação dessas promessas em Cristo Jesus. E no versículo 13, nós temos ali que o Senhor não vai se envergonhar de nós, se nós vivermos esta vida não tendo esse espaço, ou esse momento, ou esta terra como nossa pátria. Versículo 13, por exemplo, vai nos dizer: todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Irmãos, somos estrangeiros e peregrinos aqui nesta terra. Os irmãos entendem o que é ser estrangeiros e peregrinos, né? Peregrino é alguém que não tem um lugar fixo, e estrangeiro é alguém que está apenas de passagem. Quando a chegar a ilustração, também acho que já contei, aquele missionário que vieram depois de anos
um ministério em um lugar difícil, e eles estavam chegando na sua pátria, estavam chegando na sua terra, e o navio estava aportando, e vários outros passageiros daquele navio estavam descendo, e familiares e amigos saudando aqueles irmãos, aquelas pessoas, aqueles que ali estavam, né, chegando de viagem. Mas o missionário e a missionária perceberam que não tinha nenhum parente, nem mesmo os irmãos da igreja estavam ali para recebê-los. E o missionário ficou triste, ficou aborrecido, ficou com raiva. E ele disse: não é possível, nós estamos chegando em casa, depois de todo esse tempo, longe, realizando esse ministério, e agora chegamos na nossa pátria, não tem ninguém para recebermos. E a esposa olha para ele e diz: sabe por quê, marido? Por quê? Porque nós não chegamos em casa. Esta não é a nossa casa. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. Esta não é a nossa casa. Se nós esperamos louros, se nós esperamos aplausos nesta terra, nós estamos esperando tudo desta terra, nós estamos esperando tudo deste momento. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Agora, quando no céu chegarmos, aí sim, lá sim, nós teremos um tempo onde o Senhor estará dizendo: vinde e pediste do meu Pai para o descanso. Irmãos, nós somos peregrinos e forasteiros aqui. Em 1 de Pedro, capítulo 2, 1 de Pedro, capítulo 2, nós temos um texto ali que diz: Primeira de Pedro 2, vamos ler o versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que lindo isso. Quando Pedro está falando com relação à igreja, ele está dizendo que nós somos raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, com o propósito de proclamarmos as virtudes do Senhor, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E imagine nós olharmos para isso e caracterizarmos com essas características, não é? Nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. É muito gostoso. Mas o texto segue: vós, sim, que antes erais povo qualquer, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que gostoso. Continuamos lendo o texto e nós olhamos e dizemos: que gostoso isso, poder ser colocado por Deus nesses critérios. Mas o texto segue: amado, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Agora, peregrinos e forasteiros. Assim como Deus está colocando Abraão, Isaac, Jacó e Sara e tantos outros como peregrinos e forasteiros que eram, nós, a igreja de Cristo, nós também somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra. Ou seja, nós precisamos olhar para essa posição que Deus nos colocou como nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, não como uma coisa simplesmente para termos status aqui nessa terra. Isso não significa status aqui, não significa vantagem aqui, significa exatamente o contrário. Significa o fato de que nós não seremos reconhecidos aqui. Significa o fato de que pessoas vão olhar para nós como propriedade exclusiva de Deus, como nação santa, como sacerdócio real, e eles não vão querer ouvir-nos, porque nós sabemos que somos peregrinos e forasteiros, e eles sabem disso, a menos que o Evangelho alcance os seus corações, a menos que o Evangelho que nós preguemos alcance os seus corações, porque nós vamos dizer: nós somos peregrinos e forasteiros. Eu estou pregando para você, para que você venha para cá,
para a igreja de Cristo, e faça parte comigo, faça parte conosco desta nação santa, porque nós aguardamos não esta terra, nós não estamos aqui para viver por este mundo, nada que está aqui nos agrada. Ok, podemos ir para uma praia, podemos descer para descer, podemos curtir o parque, podemos ter amigos, mas nada disso vai suprir a necessidade do coração de Deus. Podemos ter bens, podemos ter vantagens, mas nada disso pode suprir a nossa necessidade espiritual. Por quê? Porque somos peregrinos de fora de Deus. E o mundo não entende isso. O mundo não compreende isso. E como é que isso vai se mostrar? Hebreus 11. Porque os que falam desse modo, Hebreus 11, versículo 14. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma paz. Percebam, vamos ler o 13 de novo. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-os, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Ou seja, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Falando, confessando, entendendo que são estrangeiros e peregrinos. Porque os que falam deste modo, versículo 14, manifestam estar procurando uma paz. Quando eu falo isso, quando eu confesso isso, eu estou dizendo que esta aqui não é minha pátria, que eu estou procurando, que eu estou aguardando, que eu estou almejando uma pátria que é a vida. Antes, santificai a Cristo como Senhor dos vossos corações, para que saiba como responder a qualquer um que nos perguntar sobre a razão da esperança que há em nós. 1 Pedro 3. Antes, santificai a Cristo em vosso coração. Ou seja, coloque a Cristo no primeiro lugar. A boca fala do que o coração está cheio. Se Cristo preenche o meu coração, a minha boca vai falar isso. Eu vou confessar isso. Eu vou dizer isso. Eu vou proclamar isso. Eu vou proclamar para meu vizinho, para os meus irmãos, para a minha família. Eu vou proclamar para as pessoas que estão ao meu redor que Cristo é o meu Senhor. Ele é o centro da minha vida. Como formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra. Tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida. Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te contemplar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Isto fala de Cristo como sendo a coisa central da minha vida. E por isso eu confesso isso. Não é o que eu tenho que fazer amanhã. As preocupações com as promissórias que eu tenho que pagar. A preocupação aqui não é com as coisas relacionadas a esta terra. Mais uma vez dizemos e repetimos, porque quanto tempo isso tira de nós? Preocupação com os nossos filhos, preocupação com a família, preocupação com as contas, com a casa, preocupação em alcançar alguma coisa estável, e quando eu alcançar, aí eu vou descansar o meu coração, mas nós nunca descansamos esse coração. Sempre estamos à procura de algo mais, porque aquilo que alcançamos já não serve mais, eu preciso de mais, e eu preciso de mais, e quando eu chego naquele mais, eu quero mais, e assim a coisa segue, segue, segue. Porque estas coisas não suprem a nossa necessidade. Eu, mais uma vez, conto minha própria experiência. Quando ainda naquela empresa que trabalhava, eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério. E eu falei com o encarregado, e ele disse: não, mas não faz isso. Agora não. Você precisa ficar, porque eu não posso dispensar. Eu poderia até fazer um acordo contigo, mas eu não posso dispensar. Por que não? Porque nós estamos em época de dissídio. Nesta época, o sindicato não nos permite dispensar, demitir ninguém. Tá, mas se eu pedir as contas,
Você pode pedir as contas, mas você não vai receber nada. Ele foi em 96. Naquela época eu ganhava R$700 por mês. Era um valor. Naquela época era um valor. Eu trabalhava na siderúrgica, transportando placa de aço. A placa saía do alto forno e descia ali, cortava as placas toneladas de cerveja, então tirava a ponte volante e colocava um leito de resfriamento. Era um trabalho interessante, bem legal. Mas eu resolvi sair. Falei, não quero sair. O sindicato me chamou, falou, Márcio, é isso mesmo? Você não entrou em acordo, a empresa não está te demitindo. Não, eu estou pedindo demissão. Tá, então assina aqui. Eu assinei aqui, termo de compromisso e tal. O sindicato se eximia, a empresa também. Eu saí e fui direto para o seminário. Antes disso eu falei com a igreja fez uma reunião, não tinha dinheiro, não peguei decisão nenhuma. Cheguei para a igreja, olha, irmãos, eu queria ir, porque eu vi que a igreja acha. Claro, esse processo já estava caminhando. A igreja então me chamou, disse, Márcio, nós vamos fazer uma reunião e a gente vai decidir se você vai ou não. Se a igreja apoia a sua ida para o seminário. Né? Se a igreja não apoiasse, não tinha como ir, porque o seminário não aceitaria. Então, fizeram a reunião, me chamaram, Márcio, a igreja está decidindo unanimemente pela sua ida para o seminário. O problema é que nós apoiamos você espiritualmente, nós estaremos orando por você, enfim, mas financeiramente não temos condições nenhuma de te ajudar com nada. Minha igreja, nossa igreja é pequena. Eu sempre participei de igreja pequena, eu nunca participei de igrejas com mais de 100 pessoas, nunca foi uma realidade. E foi muito gostoso, né? Porque a gente sempre vai experimentando as bênçãos de Deus e a provisão de Deus aqui a cada um. Mas eu fui. O semestre começava em fevereiro, eu fui em abril, fui atrasado. Mas eu compensei, eu fiz horas extras lá para compensar as horas de aula, os estudos e tal. Então eu terminei o semestre ali naquele tempo, tive que fazer mais horas de aula, né? Mas graças a Deus consegui. Agora, chegou no meio do ano, todo mundo saindo. Quando chegou em julho, todos saíram, né, para voltar para a sua igreja, para suas casas, mas eu não tinha dinheiro. O pouco que eu ganhei, eu peguei de 13º salário, eu fui lá e paguei aquelas mensalidades. Foi abril, maio e julho. Né? Eu consegui pagar, quitei essas mensalidades no primeiro semestre. E eu não tinha mais dinheiro. Não tinha mais nada para pagar. Eu nem tinha dinheiro para voltar para casa. E até alguns colegas começaram a fazer uma vaquinha. Márcio, a gente vai fazer uma vaquinha para você ir para voltar para sua casa. Para você voltar para São Paulo e, sei lá. Eu falei, olha, se vocês quiserem fazer vaquinha, pode fazer, eu sei, não tem problema. Mas eu vou pegar esse dinheiro e vou pagar a próxima mensalidade. Eu não vou para São Paulo. Eu não tenho dinheiro para ir. Então não adianta eu ir depois não ter dinheiro para voltar. Né? E eu acho que eles não fizeram vaquinha. Mas eles estavam decididos em fazer. E eles estavam no na última semana. Ali o seminário, quando todos estavam entregando ali suas responsabilidades, pegando negativa de trabalho, de aulas, né, da biblioteca, tinha que sair totalmente isento de qualquer dívida ou qualquer responsabilidade. Então, Deus estava ali só olhando, sentado, ouvindo, né? E não tinha. Como foi? Nós íamos sair no sábado, sairíamos no sábado, né? Todos saíram no sábado, mas eu não ia sair. Eu falei, eu vou ficar aqui no seminário, eu vou arrumar um trabalho aqui pela cidade, para pelo menos pagar alguma coisa, e Deus vai abrir a porta no próximo mês, próximo dia, próxima semana. Deus vai fazer alguma coisa, eu não sei o que, mas Ele vai fazer. Não adianta eu ir para São Paulo. Eu fiquei, chorei, né? Quando foi na quinta-feira, o pastor me chama, Márcio, o pastor Olival acabou de ligar, ele está depositando dinheiro na sua conta, você pode voltar para São Paulo, e a partir de hoje a igreja vai se comprometer com o seu sustento, a mensalidade aqui no Senhor. E a partir dali, nunca mais faltou sustento, não faltou um centavo para tudo que nós decidimos fazer em Cristo, obedecendo ao Senhor. Eu falo isso para me engrandecer? Não, espero que não. Espero que não esteja transparecendo isso. Estou falando isso para dizer, irmãos, que
enquanto nós estivermos nessa terra, se nós nos preocuparmos tão somente com questões materiais e não experimentarmos a bênção de Deus, que Ele tem para nós dizer: viva pela fé. Viva pela fé. Se Deus está te chamando, vá. Se Deus está dizendo, faça. Não titubeie, não duvide. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Estes homens viveram pela fé e experimentaram. Eu não sou nada diante desses homens. E mesmo assim eu posso dizer com todas as letras: eu experimentei tantas bênçãos na minha vida, minha família experimentou tantas bênçãos na nossa vida. Bênçãos de provisão, não é só dinheiro, não é só valor, é de suprimento emocional, físico, espiritual, em todos os sentidos. Por quê? Porque quando você decide andar pela fé, o Senhor faz maravilha para você. Mas é necessário que Cristo esteja entronizado em seu coração, para você compreender e falar sobre isso e viver isso em todo o tempo. E para terminar, irmãos, portanto, eu não quero ser envergonhado diante de Deus, eu não quero que Deus tenha vergonha de mim, mas Ele se orgulhe, por assim dizer, de mim, pois eu creio nas suas promessas, pois não tenho aqui uma pátria como minha, pois tenho certeza da suprema herança que eu estou para receber. Versículo 16 vai dizer: mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Irmãos, por mais que Abraão, Isaac e Jacó estavam esperando, Sara estava esperando uma terra, eles sabiam que a vida não terminava. Eles sabiam que a vida de fé deles, o caminhar pela fé deles, não se limitava. Eles sabiam que um dia eles iam morrer. E em morrer, eles estariam com o Senhor. Porque eles aguardavam, versículo 16, uma pátria superior, uma pátria celestial. Você aguarda a pátria celestial também? Isso está no seu coração? Ou está apenas saindo dos seus lábios? Ou apenas nós cantamos estas coisas? Mas nós realmente cremos e vivemos por isso de fato. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós esperarmos uma pátria celestial, ou falarmos essa pátria celestial apenas de boca, qual é a transformação? Quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, João 4, lá no versículo 19, a mulher disse para Jesus: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Para onde a mulher estava focando a adoração? Espaço terrestre. É nesta igreja que devemos adorar? É naquela outra que devemos adorar? É claro que o Senhor Jesus estabeleceu a igreja, mas ela estava apenas focando em questões geográficas, físicas. Jesus vai dizer para ela no versículo 21, disse Jesus: mulher, pode ter que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade? Mas mais nada é adorar baseado na pessoa do Espírito Santo, que é porque não. Se você já recebeu a Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo habita em você. Se você ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você não creu na palavra da verdade, o Espírito Santo não habita em você. Logo, você não pode compreender as verdades celestiais. Por isso você tem prazer nas coisas deste mundo. Por isso você tem prazer nas coisas desta terra. Isso independe. Eu estava há pouco, hoje à tarde, estava lendo a vida de John Piper, um pregador, escritor de livros muito famoso, podemos dizer assim. Mas eu não sabia que um dos seus filhos desviou e foi disciplinado pela igreja e ele desviou da fé, ou seja, nunca foi cristão, não se converteu. E ele fala isso com um sentimento bem machucado. Mas é John Piper. Por que o filho de John Piper não se converteu?
John Piper não tem nada a ver com isso. Entende? A salvação, ela é pessoal e particular. Porque se o Espírito Santo está falando com você e você está rejeitando a voz dele, você não vai entender a verdade. Porque a verdade do Evangelho é que nós adoramos a um Deus que é Espírito. E nós cremos pela fé nesse Deus que é Espírito. E se nós não estamos esperando uma pátria celestial, porque o que é que envolve nós esperarmos uma pátria celestial e vivermos por isso? Envolve a esperança de que um dia eu não vou mais estar com este corpo de pecado. Eu almejo esse dia, porque quando chegar esse dia, esta pátria celestial, eu estarei lá com Ele, estarei transformado, e a pressão do pecado não estará mais me influenciando a cada dia. Por isso que eu almejo esse dia de estar com Ele, porque eu não aguento mais o pecado de cada dia. Eu não aguento mais olhar para mim mesmo, eu não aguento mais olhar para a minha falibilidade, eu não aguento mais olhar para a minha carnalidade, eu não aguento mais olhar para as minhas deficiências, para o meu próprio pecado. Ó Senhor, ora vem, Senhor Jesus, venha logo, Senhor, me leve para a tua casa, para a nossa casa, para que eu não viva mais sob a influência desse maldito pecado na minha vida. Você pensa assim ou não? Você gosta dessa terra? Não, Senhor, não vem agora, eu estou esperando Deus de volta. Não, Senhor, eu vou casar, peraí, eu vou. Se tem alguma coisa mais importante do que estar com Cristo, desculpe a dureza das palavras, talvez eu não tenha entendido. E o que nele se encerra, que é estar com Cristo, é estar longe desta terra, estar longe deste corpo. O que é que te prende para ainda pensar nas coisas, se as coisas que nós vamos viver aqui, experimentarmos aqui, são melhores do que viver com Cristo, do que viver totalmente livre do pecado? Sabe por quê? É porque você não entendeu o que é o pecado ainda. Porque talvez você ainda não tenha entendido a gravidade do pecado, a feiura do pecado, e o quanto o seu pecado ofende a santidade de Deus. Quanto o meu pecado ofende a santidade de Deus. Ó Senhor, agora vem, Senhor. Para que eu esteja contigo, e a tua graça, e a tua glória me conduza a cada dia, longe desta doença que infectou a raça humana, que faz nos ficar presos a esta terra, este mundo, como se fosse coisa de mundo. Mas esses homens e mulheres não envergonharam Deus. Ele não se envergonhou de dizer, não se envergonhou dele dizer, eu sou o Deus deles. Irmãos, que o Senhor possa olhar para nós e, por assim dizer, também sentir prazer em dizer, esta igreja, a Igreja Batista da Graça, eu não me envergonho deles, mas eu me orgulho deles, porque eles amam pela fé, eles vivem pela fé. Vivem pela fé porque crê nas minhas promessas, porque não vive para esta pátria, e porque examela a uma pátria celestial, espiritual. Por quê? Porque queremos nos ver livres deste pecado que nos assiste a todos. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo tempo que o Senhor está aqui. Obrigado pela tua palavra, por exemplo de homens e mulheres que deixaram a sua marca indelével aqui nesta terra. De homens e mulheres que viveram de fato pela fé. Abençoa-nos, Senhor. Não queremos ser igual a eles, mas queremos ser igual a Cristo. Queremos seguir os passos do Senhor Jesus Cristo. Queremos ser moldados, trabalhados, forjados pelo teu poder, mediante a ação do teu Santo Espírito em nossas vidas. Acrescenta-nos a fé, acrescenta-nos a fé a cada dia. E ensina-nos a depender do Senhor e do Cristo. Muito obrigado, Deus, nós pedimos a tua graça. Abençoamos nesta noite, nesta semana, que está por vir, nosso trabalho, os desafios, cada um, cada irmão, cada família. Oramos a Deus para que o Senhor nos leve a vida conforme o teu querer. E que a cada dia possamos estar considerando, sim, a tua presença e a comunhão contigo. Muito obrigado, Pai, nós oramos e agradecemos. Em nome de Cristo Jesus.
Tá. Uma boa noite a todos.